Continuidade aos nossos trabalhos na tarde de hoje. Por favor, nos diga seu nome, profissão e endereço. Júlio Lourenção Neto, engenheiro civil, Avenida Professor Jesuíno, 419, Centro Brotas, São Paulo. De acordo com a denúncia da senhora Jamila Tavares Coimbra, o senhor foi citado como um dos participantes das possíveis irregularidades no processo administrativo da contratação de locação do imóvel situado na rua Américo Piva, número 350. Como presidente da Comissão Especial de Inquérito que foi instaurada para investigar as possíveis irregularidades citadas na denúncia, vou fazer algumas perguntas e, em seguida, também os vereadores Fred e Eduardo farão as perguntas que acharem necessárias. Senhor Júlio, no dia 19 de maio de 2014, o prefeito municipal solicitou uma avaliação do imóvel localizado na rua Américo Piva, número 350. O senhor sabia se o imóvel para o qual foi feita essa avaliação seria para locação e para qual finalidade da Prefeitura Municipal de Brotas? O endereço do imóvel é Avenida Américo Piva. Vocês estão falando rua. Américo Piva 350, exatamente. É Avenida Américo Piva 350. A finalidade da locação, entre outras, era para eventualmente continuar a locação. Mas principalmente para a locação. Avaliação. O senhor levou em consideração as condições físicas do imóvel? Sim. O senhor teve conhecimento que neste imóvel houve um incêndio no galpão principal que o destruiu quase completamente? Sim. Desde o incêndio em setembro de 2011 até os dias de hoje, houve alguma reforma no referido prédio? Que eu tenha conhecimento, não. Eu gostaria que o senhor analisasse essas fotos que foram tiradas pela comissão para o senhor fazer, verificar se realmente esse é o local do referido imóvel. Sim. Quanto da locação, o senhor afirma que o referido prédio estava em plenas condições de ser locado para os fins que foram previstos? O prédio ele era constituído por 2 galpões e mais esse galpão sinistrado, e mais um terreno de 20 mil metros quadrados. Então ele tinha a condição de abrigar sim aquilo que a prefeitura tinha necessidade de fazer a locação. Na vistoria que o senhor fez, existia algum perigo de desabamento, colocando em risco a vida de pessoas que por lá transitassem? Tem uma parte do galpão que eventualmente poderia ter algum perigo, mas desde a época do sinistro até agora, ele se encontra da mesma forma. Não houve alteração das condições do prédio. Aquilo que permaneceu em pé continua lá até hoje. Fora as outras 2 partes, os outros 2 imóveis que estão em condições. Os outros 2 prédios, né? O senhor fez um laudo de vistoria do imóvel dia 4 de outubro de 2011. 4 de outubro de 2011, que consta aqui. Após o incêndio ocorrido no local. O senhor confirma isso? Sim. Essa data? Isso.
Se o senhor me permite, eu vou ler o laudo que foi feito pelo senhor no dia 4 de outubro. Histórico. Na madrugada do dia 11 de setembro de 2011, houve incêndio no prédio usado pela GOC. Verificação. Construções. O prédio sinistrado é o prédio principal, onde estava localizado a fábrica, com área de 5.000 metros quadrados, pilares de concreto, alvenaria de fechamento em blocos de concreto, sem revestimento, e com cobertura com estrutura metálica e telhas galvanizadas. Os dois outros prédios, administrativo e refeitório, não foram afetados pelo incêndio. Danos no prédio da fábrica. Estrutura. 50% dos pilares de concreto do prédio foram afetados, com a ruína total, e os outros 50%, a maior parte, estão íntegros, sendo que 20% poderão ser recuperados com pequenos reparos. Pisos. A maior parte do piso está em bom estado. A avaliação correta somente poderá ser feita após a limpeza com a retirada do material queimado. Esquadrias metálicas. As esquadrias metálicas sofreram empenamentos e derreteram em cerca de 82%. Estrutura metálica da cobertura. Cerca de 60% das estruturas, tesouras, colapsaram e as restantes sofreram aquecimento excessivo, devendo ser desmontadas. Algumas têm os banzos flambados. Cobertura com telhas galvanizadas. A cobertura com telhas galvanizadas estão 50% totalmente destruídas. E os outros 50% sofreram danos excessivos pelo calor, sem possibilidade de aproveitamento. Valor da recuperação, valor total, R$ 795.376. Conclusão. Sendo necessárias obras de recuperação do prédio, refazer os pilares, alvenarias, pisos parcialmente, estrutura metálica do telhado, cobertura com telhas galvanizadas, refazer as esquadrias metálicas, refazer a instalação elétrica e toda a iluminação. Brotas, 4 de outubro de 2011, assinado pelo senhor Júlio Lourenção Neto, engenheiro civil. Diante dessa avaliação, o senhor ainda acha que o local era apropriado para o fim que foi solicitado? Sim, porque o prédio, ele não consta só desse galpão, certo? Ele consta de duas outras construções e mais um terreno de 20.000 metros quadrados, certo? E mesmo esse prédio, na primeira vistoria que eu verifiquei a questão das telhas, que eu pus aí que elas sofreram calor excessivo, num primeiro momento, devido à questão da fuligem, parte delas parecia que realmente tinha esse aquecimento. Mas, com o tempo, se verificou que ainda daria para aproveitar boa parte dos telhados. Depois dessa vistoria, eu conversei com o pessoal da Lifer, eles falaram que boa parte da coisa lá, o que tinha acontecido era uma fuligem que tinha fixado nas telhas e que daria para reaproveitar lá cerca de 30% mais ou menos das telhas, certo? Então, num primeiro momento, foi logo depois do incêndio, muita coisa ali, se vocês, eu tenho até foto da época do incêndio, da maneira que estava tudo aquilo ali, cheio de pneu, de máquina ainda dentro e tudo mais. Então, a impressão que você tinha é que as telhas, elas não iriam aguentar, e estão aguentando até hoje, né? Foi em 4 de outubro de 2011, nós já estamos em 2015 e as telhas estão lá ainda. É claro que, devido à falta de manutenção, elas estão sofrendo uma ação do tempo com a ferrugem, mas elas dão perfeitamente para ser aproveitadas, partes das telhas. Mas se continuar sem fazer nenhuma manutenção lá, a ação do tempo vai cada vez piorar mais a questão do prédio lá. Então, ele precisa ser recuperado rapidamente para que ele possa voltar às suas condições normais, tá? Então, com relação a esse laudo, num primeiro momento, você tem uma certa impressão do que aconteceu, mas ao longo do tempo, principalmente nessa questão das telhas, as telhas não sofreram uma ação tão intensa do calor, tanto é que elas estão lá até hoje ainda, depois de 4 anos do sinistro. O local também foi utilizado para recolher os chamados pneus inservíveis. O senhor estava sabendo dessa? Eu não fico nessa parte do meio ambiente e tudo mais. Eu tinha
um conhecimento, mas não de verificar em loco. Então o senhor não tinha conhecimento a respeito dessa colocação? Não, eu tinha de pneus, conhecimento, né? mas não de verificar lá em loco esse tipo de coisa. Só a informação. Não dependia da minha alçada. Tá. Muito obrigado. Vereador Fred, vereador Eduardo. O engenheiro Júlio, o nome dele foi citado com relação aos laudos, né? Então as perguntas que eu faria, mesmo o presidente fez, nós até conversamos antes de conversar com você. Então estou satisfeito com as perguntas e com as respostas. Eu gostaria de acrescentar, posso falar alguma coisa ou não? Que a avaliação, embora tenha sido feita pelo total do valor do imóvel, como se ele tivesse íntegro, é que também a prefeitura, em função de ela ter que devolver o prédio nas suas condições, então ela foi feita a avaliação no valor total, certo? Agora, para fazer a locação, ela foi levada em consideração a situação do prédio, na hora da locação, certo? Porque a locação do valor total do prédio, se não me engano no laudo aí, está da ordem de R$34 mil, poderia ser de até R$34 mil. Porque tinha que se também ter uma noção do valor do prédio íntegro, em função da responsabilidade da prefeitura com relação à recuperação do prédio. E também de uma eventual aquisição futura, que está desde o tempo do Sala, depois do Chan, do Alexandre, havia intenção da prefeitura no sentido de se adquirir esse prédio. E ainda há a intenção da prefeitura, pelo que eu sei extraoficialmente, de adquirir esse prédio. Certo? Com relação ao laudo, eu estava olhando hoje pela manhã, se o prédio estivesse em perfeitas condições, o senhor citou, se não me falha a memória, a prefeitura estaria pagando o valor de R$32 mil ao mês. E poderia ser até esse valor. Certo. Hoje, na atual situação, me parece que eu vi o valor de 13 mil. E tem uma cláusula no contrato da locação que, se a prefeitura não quisesse mais o prédio, ela poderia devolver, mas tinha que fazer a reforma. O senhor, como engenheiro civil, senhor Júlio, na opinião do senhor, para fazer essa reforma, quanto que a prefeitura gastaria em valores reais atual? Na opinião do senhor? Mais ou menos, precisaria detalhar, mas em cerca de, no mínimo, uns R$2 milhões. Se você pegar só a cobertura, sem a parte de alvenaria, eletrocalha, instalações elétricas, a parte de banheiro que tinha lá dentro e tudo mais, hoje está na ordem de R$100, R$120, você só a estrutura metálica. Então você pega 5 mil metros quadrados, só essa parte aí daria 500, 600 mil reais, só a parte de cobertura, né? Porque mesmo aquela parte, para você fazer uma reforma para ficar boa, uma parte você tem que fazer, uma parte você tem que desmontar, fazer uma manutenção nas telhas, né? Porque as telhas elas estão enferrujando, e você recolocar. Então, na hora que você vai somando todas as coisas, vai ficar o valor vai chegar bem alto, né? 1,5 milhão, 2 milhões. Aí eu precisaria detalhar isso daí. Só para complementar, a avaliação que o senhor fez lá como engenheiro, acho que se respondeu já para o Sucena, mas o senhor entende que lá poderia ser usado apenas como um depósito, ou seja, poderia ser usado assim como garagem municipal? Para fazer esse tipo de uso, ele teria que passar por uma reforma. Não necessariamente, porque você tem
uma coisa é o galpão sinistrado, outra coisa é todo o imóvel, toda a área do imóvel. O imóvel tem 20 mil metros quadrados. Então, nesses 20 mil metros quadrados, você pode fazer garagem de ônibus. Você não precisa de cobertura. Eventualmente, na parte sinistrada, ainda tem condição de você fazer lá depósito de material de construção, depósito de pneu, uma série de coisas que você pode estar utilizando lá, certo? Algumas máquinas, alguma coisa assim. Mas você poderia toda, por exemplo, a parte de garagem da educação, dos ônibus e tudo mais, poderia estar fazendo lá. E outra coisa, a prefeitura não tem até hoje uma garagem, certo? Ela está usando aquela área lá da estação precariamente. E vocês viram o problema que deu ultimamente, inclusive lá a questão de pomba, de coisa lá, e o Ministério do Trabalho foi lá, é complicado, né? Então a prefeitura, na minha opinião, ela já perdeu uma oportunidade de ter adquirido esse prédio e ter melhorado as condições lá. Acredito até que na administração do passado do Alexandre, né, depois da administração do Sala, talvez não tenha se efetivado a aquisição lá por causa do período eleitoral. Mas na época a prefeitura tinha até recurso financeiro e poderia ter negociado lá um parcelamento desse prédio aí, e a gente teria lá uma área para uso da prefeitura, que ela precisa, inclusive, ter. Né? Você, desculpa, né, Vossa Excelência, aí, como vereador, e além disso, como funcionário da prefeitura, você sabe a necessidade que a prefeitura tem de ter uma área dessa. Né? É porque o senhor citou do problema dos pombos, nós que levantamos aquele problema lá. E a gente sabe que esse é um problema crônico, né? Que a prefeitura realmente precisa tomar esse tipo de providência. Então a minha dúvida era só essa que eu tinha com o senhor. Gostaria de aproveitar já da resposta das perguntas que foram feitas no vereador, também a respeito do local, que o senhor disse que também poderia ser utilizado para os pneus, mas para que me consta, os pneus teriam que ser o local coberto. E nós tivemos a verificando local, havia muitas telhas sem condição que poderiam, no caso com chuva, ter problema no caso com os pneus e a preocupação da chamada dengue. Então, nesse quesito aí, eu acredito que o senhor está um pouco enganado, porque o local não era apropriado, pelo menos que nós vimos pelas fotos que nós tiramos lá, que em período de chuva o local poderia realmente apertar, no caso desses pneus que estariam colocados lá. Depende muito de como você faz o acondicionamento dos pneus lá. Certo? Se você for espalhar no galpão inteiro, tem local lá que vai chover, mas tem local que está coberto. Então, depende muito da logística e da forma que você vai fazer o armazenamento. Eu discordo da sua colocação. Não é questão de discordar, não. É questão de o senhor estar completando o que eu estou perguntando, porque uma das fotos que nós tivemos em mãos, os pneus estavam totalmente espalhados. Então, naquela condição não seria possível. Questão de logística. Então, se verificar um local apropriado. Por isso que as perguntas que são feitas, né, senhor Júlio? Para que a gente possa esclarecer os fatos, para que não haja dúvida, né? Depende muito de como que você faz a colocação dos pneus, tá? Então, eu tenho condição de ir lá condicionar esses pneus de uma forma lá que não vai ter problema da chuva pegá-los. E o senhor sabe por que esses pneus não estão sendo mais colocados lá depois de um bom tempo? O senhor está sabendo dessa informação ou não? Não sei, mas eu acredito que em relação à logística de pneu, você periodicamente tem uma firma que vem e coleta esses pneus. Exatamente. Né? A última vez que eu fui lá, tinha materiais de construção dentro da área lá. Né? A pergunta procede porque justamente isso, nós estivemos no local, desde as 3 vezes nós estivemos no local, nós não vimos pneus, nenhum pneu lá. E uma foto antiga tinha pneus. Aí eu passei a questionar também aonde poderia estar sendo colocados esses pneus. Por isso que eu faço a pergunta se o senhor sabia, né? O senhor não está sabendo também. Não. Agora, no outro galpão que tem lá, poderia estar sendo colocado esses pneus. Né? Onde era o antigo refeitório, onde era o outro depósito do lado, poderia estar sendo colocado lá. Os pneus? Sim. Não. Sim, não. Por que não? O senhor está dizendo que estavam colocados lá? Não. Eu falei que poderiam. Desculpe. Poderiam estar sendo colocados lá. Se você for fazer uma avaliação do terreno lá hoje, você tem 20 mil metros quadrados. Do lado, nós temos
loteamento recém implantado, que é o Jardim Paraíso, onde está sendo negociado lá o lote na faixa de R$250 o metro quadrado. Mesmo que você fizesse um projeto de loteamento com aproveitamento de 50% da área, você teria 10 mil metros quadrados ao valor de 250, daria 2,5 milhões. Se pegar 0,8% desse valor, só o terreno, daria um aluguel da ordem de R$20 mil. Só o terreno, independente de galpão. Em relação até, o depoente anterior colocou a respeito da possibilidade da compra do local, e o senhor disse aqui que parece que no governo do Chana, que foi que sucedeu ao governo do Sala, ele pode não ter usado esse dinheiro por questão eleitoral. A informação que nós temos, no caso, no começo do governo do Barreto, o prefeito Chana deixou em caixa R$2.700.000. Com esse dinheiro não poderia ter sido saldado, não seria um bom negócio, já que seria uma necessidade urgente da prefeitura? A questão política é difícil da gente falar, é a questão de prioridades, né, da administração. Aí eu não tenho condição de responder isso. Se eu fosse administrador, eu iria pensar de uma maneira provavelmente diferente do atual. Agora, cada um, né? Cada grupo é cada grupo. É por isso que a gente fala, às vezes as perguntas elas são necessárias, muito melhor possa parecer não cabíveis, mas foi importante, porque a colocação que o prefeito inclusive fez é justamente essa, que não tinha o dinheiro e não tinha condições de fazer. Então a questão de, como o senhor disse, né, o próprio hoje atual vice-prefeito disse que não faria aquilo na época. Porque as pessoas na rua, muito embora no caso saibam que nós podemos comentar os fatos aqui, porque essa é uma posição que nós estamos tomando, eles nos questionam. Né? Aquela dona de casa, puxa vida, se eu tenho dinheiro, vou pagar minha dívida primeiro. Então, na cabeça do cidadão comum, fica difícil eles entenderem. Por isso eu faço a pergunta, para que a gente possa esclarecer os fatos. Da minha parte, está encerrado, se vocês tiverem alguma pergunta. Júlio, se você quiser alguma coisa mais a acrescentar, também fique à vontade. Eu apenas fico à disposição, né? E deixar bem claro que, mesmo assim, a prefeitura, estando usando aquele local lá, ela está fazendo um bom negócio, vamos dizer assim, certo? Porque, na verdade, ali é uma coisa que a prefeitura vai precisar daquela área. E eu tenho certeza que de algumas conversas que eu tenho tido prefeitura, extra administração, né, perguntando para o proprietário da área lá, ele está muito propenso a fazer uma negociação boa para a prefeitura para a aquisição dessa área. Então, a gente como funcionário e tudo mais, até almeja que essa área ela possa ser adquirida. Mesmo porque a prefeitura tem que devolver essa área nas condições que ela estava, né? Então, praticamente aquilo que ela vai gastar, se ela adquirir a área, provavelmente 50% do que ela vai pagar para adquirir tudo aquilo lá, ela gastaria na reforma, né? E algo que não seria dela. Apenas complementando o que o senhor está falando, a gente fala como cidadão também, porque as duas partes, tanto no caso para a prefeitura como a empresa, é importante que se chegue a um acordo. Porque se vai numa situação jurídica, logicamente que, então, até, como o senhor está dizendo, é um preço justo, né? E justo até mais em conta do que é necessário. E a prefeitura adquiriria uma área que seria muito importante. Então, aí nós estamos falando como cidadãos que nós somos, preocupados que realmente, no caso, que a prefeitura não possa tomar um prejuízo. Mas eu vejo que a empresa estaria bastante interessada, e até o próprio senhor Suzinho esteve dando aqui a declaração, que ele tem realmente interesse em resolver a situação. Mas fique à vontade para mais alguma coisa. Eduardo? Presidente, dá licença um minutinho. Aproveitar a sua presença, Júlio, você que tem um currículo extenso em áreas públicas, aí conhece bastante a cidade. Na sua opinião, você falou uma coisa muito correta, porque talvez fique 1,5, 2 milhões para reformar o prédio e entregar pronto. É um dinheiro que a prefeitura não tem, mas acredito eu que não tem, dispor para fazer. Se você analisar tecnicamente valores, compensa muito mais comprar o prédio. Talvez, qual o custo? Você tem noção hoje, uns 4, 5 milhões? Mais ou menos? Eu acredito que o empresário, em função da situação atual do país, ele vai fazer uma negociação num valor
da ordem de 3,5, 4 milhões, 4 milhões e meio, não sei. A questão quer dizer, de... 50% é o valor que ele teria que reembolsar, né, a prefeitura para a reforma, né? Seria conveniente. Isso é uma opinião, tá? Sim. Estamos falando tecnicamente, né? Que a gente não é do ramo. Obrigado, Júlio.